todos tão felizes, porque ainda existe a chama do avivamento dentro dos nossos corações. Nós temos vivido uma semana gloriosa na presença de Deus. Eu creio que quem tem participado desses momentos na presença de Deus, nessa semana, foi tremendo. Deus tocou profundamente em nossas vidas. E nesta noite eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Gostaria de ler no livro de Jonas, meu xará. Livro de Jonas, capítulo 2. Você sabia? Eu escrevi um livro aqui. Jonas, capítulo 2, versículo 1. 1, 2 e o versículo 10, tá? Quem achou pode ficar de pé e diga amém. Quando todos abrir, aí a gente vai ler, tá bom? Amém, todos? Amém. Quem ainda não achou pode ouvir, né? É bom. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 10 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na praia. Vamos todos repetir só numa voz. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Pode sentar dando glórias a Deus nessa noite. Queridos, eu creio que a palavra de Deus, como a irmã acabou de falar aqui, né? A boca de Deus falando conosco, ela não é mais do que isso, porque ela fala mesmo. A palavra do Senhor, ela fala e nos constrange. Nos constrange os nossos planos, os nossos pensamentos, porque ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Ela é apta para discernir os teus planos, os teus pensamentos mais elaborados, mais profundo que você acha que você tenha escondido na sua vida. A palavra de Deus, ela discerne e ela te constrange. Por quê? Porque a vontade de Deus é maior do que a vontade do homem. O caminho do Senhor não são os nossos caminhos, e os planos que nós temos não é o mesmo do Senhor, muitas das vezes. E às vezes fazer a vontade do Senhor não é tão fácil, mas uma coisa mais difícil ainda é você fugir dela. Fazer a vontade do Senhor não é fácil, e fugir dela se torna pior ainda. Então, falar de Jonas, querido, você já tem ouvido falar de Jonas muitas das vezes, e o que mais a gente ouve falar de Jonas, eu não gosto muito de ouvir falar de Jonas quando estão pregando sobre Jonas, porque o Jonas fujão, o Jonas desobediente, Jonas cuidado com a baleia, Jonas cuidado com o mar. Então a visão que nós temos, que nós ouvimos sobre Jonas, é um Jonas desobediente, é um Jonas fujão, é um Jonas que está escapando da baleia. Mas tem coisas profundas aí. Tem coisas profundas aqui sobre Jonas. Querido, tem algo maravilhoso de Deus aqui. O que eu li foi uma parte só que nós vamos meditar nesta noite, mas eu quero falar que Jonas era um profeta. Para quem não conhece, Jonas era um profeta. E Jonas é o autor do próprio livro. Quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. Eu ajudei ele um pouco lá. Brincadeira. Mas assim, Jonas era filho de Amitai. Jonas tinha um chamado de Deus, assim como você tem um chamado de Deus. Jonas foi chamado para ser profeta. E profeta faz o quê? Profetiza. Jonas
tinha um chamado para ser, aliás, foi chamado para ser profeta. E o profeta faz o quê? Profeta naquela época era como se fosse um porta-voz de Deus. O profeta, ele ouvia Deus falar, ele era o intermediário entre Deus e os homens. Deus falava com os profetas e o profeta falava com o povo. Olha, Deus falou dessa forma: arrependei-vos e convertei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Então Deus falava na intimidade com os profetas, e os profetas falavam com o povo o recado que Deus estava dando para o profeta falar para o povo. Mas se o profeta viesse a desobedecer a voz de Deus, o sangue daquele que poderia ser salvo recaía sobre o profeta. Saiba de uma coisa: se Deus mandar você falar, não fique calado. Fala, porque senão Deus vai cobrar de você. Se Deus mandar eu falar algo aqui, eu não vou ficar calado, eu vou falar, porque senão Deus vai cobrar de mim. E você vai ficar inocente. Talvez você pode até morrer, porque pode ser um livramento de Deus e eu não vou falar a verdade de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, que a palavra do Senhor chegou ao profeta Jonas naquela época. E Deus, a Bíblia diz, e a palavra do Senhor veio até Jonas: Jonas, se levanta e vai à cidade de Nínive, porque eu quero que tu pregue contra ela, porque a sua maldade tem chegado até mim. A sua maldade, a iniquidade daquele povo tem chegado até mim. E eu estou irado contra esse povo. E se tu não falar, Jonas, aquele povo vai sofrer. E sabe o que Jonas fez? A Bíblia diz que Jonas se levantou. Ele ouviu a voz de Deus, porque ele era um porta-voz de Deus. Ele tinha que falar aquilo que Deus estava falando com ele ao povo. Ele se levantou, não para fazer a vontade do Senhor, mas a Bíblia diz que ele começou a descer. Jonas se levantou. Ei, abaixou o som? Deixa que eu vou controlar aqui, amigo. Jonas se levantou, não para fazer a vontade do Senhor, mas ele se levantou para fugir da presença de Deus. Deus tinha um chamado de profeta para Jonas, não tinha? Quantos têm um chamado de Deus aqui? Levante a mão se você tem um chamado. Se você sente esse chamado de Deus na sua vida. Um dia Deus falou com você, você tem esse chamado. E Jonas, ele se levantou, ele começou a descer. A Bíblia diz que ele desceu para Jope. Ele desceu para Jope, porque na verdade Jope era uma cidade de descida, ela tinha ladeiras mesmo. Ele começou a descer para Jope. E de Jope ele tentou: não, eu vou fugir mais ainda, se ficar aqui não dá. Deus vai me pegar aqui. Eu vou para algum lugar. Então ele desceu para o porto. De Jope ele desceu para o porto. E do porto, ele viu alguns barcos lá, chegou com os marinheiros e falou: para onde está indo esse barco aqui? Está indo para Tarsis. Então também eu vou descer, porque Tarsis também descia. Mas primeiro, antes dele descer para Tarsis, ele desceu para o porão do barco. A vida dele só foi descer a cada vez mais, porque ele parou de ouvir a Deus. Deus falou com ele e ele falou: não, eu vou fugir da presença do Senhor. Eu vou fugir do chamado de Deus. O título dessa mensagem é: aceita o teu chamado. Jonas começou a descer, desceu para Jope, desceu para o porto, desceu para dentro do navio ele desceu para dentro do porão do navio. E depois, eu vou dormir, né? Não tem nada que fazer. Em vez de atender o chamado de Deus, ele foi dormir. Dormir significa estar no estado de comodismo. Ele se deitou, se prostrou: eu não quero saber, irmão, vou lá, não quero saber, eu não vou, mas Deus tem um chamado na tua vida, que ele use outro, que eu não vou. Você está entendendo a palavra de Deus? Está entendendo o que Deus está querendo nesta noite? Por que você está acomodado se Deus já te deu um chamado na sua vida? Deus te dá a palavra muitas das vezes, mas você se acovarda. Por que você se acovarda se é Deus que está falando contigo? Quem te fez o chamado não foi o homem. Eu não creio assim, sabe? Eu sou paciente. Essa mensagem o Senhor tinha me dado, mas eu falei: eu vou esperar um tempo, eu sei que Deus vai me chamar.
E o irmão veio e me chamou, falei, é de Deus. Eu já preguei em congressos, que o irmão chegou em casa à tarde, para pregar à noite, em um congresso de senhoras, de jovens, festa grande. Aí o irmão falou, tu vai? Eu falei, eu vou. Fala com o pastor, se o pastor ordenar, porque era ceia nesse dia na sede. Aí o pastor falou, pode ir. Então eu falei, então eu vou, porque se Deus está chamando, meu irmão, se levanta para ir no chamado de Deus. Não se levanta para fugir, porque você vai pagar o preço. Sabe por que muitas das vezes, muitas pessoas estão sofrendo? Você sabe aquele momento, quando está no final da pregação, ele fala assim, tem alguém que vem aqui na frente? Aí você vem orando, Senhor me usa, eu quero ser usado na tua obra. E você vem com o coração aberto, você se ajoelha e Deus faz uma chamada na sua vida. E você está sofrendo, sabe por quê? Porque você não está atendendo esse chamado que você pediu para Deus. Você pediu para ser usado, mas quando vem a chamada de Deus, quando vem os trabalhos para te fazer, você diz, não, estou trabalhando demais na obra. Mas se você não quer ser usado, você não pediu para trabalhar na obra do Senhor, você não pediu, Deus me usa, e quando o Senhor quer te usar, você se acomoda, você se acovarda e diz, eu não vou fazer. Eu já tenho cargo demais já, faço tudo na igreja aí. Você faz pouco para Deus. Nós fazemos pouco para Deus. Sabe, quando eu venho para o culto assim, eu falo, Senhor, o que eu fiz para Ti hoje? Será que eu cheguei numa pessoa e falei, Jesus tem um plano na tua vida, vamos na igreja hoje? Será que eu cheguei no meu vizinho que mora embaixo ou em cima ou no lado e falei, amigo, eu sei que todos os dias eu ouço essa confusão na tua casa, essa briga, vamos resolver isso aí, bora na igreja hoje? Você tem um chamado de Deus para isso. Eu tenho um chamado de Deus para isso, sabe? E às vezes a palavra do Senhor me constrange, porque eu não estou atendendo o chamado do Senhor. Cada pessoa que está aqui dentro, saiba de uma coisa, você é um missionário de Deus. Não é porque você recebeu uma unção do seu pastor, não é porque você recebeu um título de missionário que você vai fazer missão, não. Você aceitou Jesus, você já é um missionário, querido. Lembra daquele gadareno? Você lembra do gadareno? Quando Jesus libertou ele, ele falou, eu vou contigo, eu vou te seguir. Ele falou, não, fica aí, vai para a tua casa e anuncia tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Jesus falou, não me acompanha não, porque tu vai fazer missão aqui nesse lugar. Fala para a tua casa, fala para a tua família. E através do testemunho daquele homem, muitas vidas se converteram. Pensa o que você pode fazer para o reino de Deus nessa terra, muita coisa. Porque você é um milagre de Deus. Porque de onde o Senhor te tirou, é testemunho para muitas vidas que estão no mesmo lugar onde você saiu. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Então Jonas, ele começou a descer. Sabe por que ele começou a descer? Porque ele estava fugindo do chamado de Deus. Era chamado de Deus, não era chamado do homem. Era chamado de Deus. E você tem um chamado de Deus na sua vida. E é por isso que está passando muitas dificuldades na tua casa. Sabe por quê? Porque ele está fugindo do chamado dele. Ele desceu no barco e a Bíblia diz que Deus fez com que veio um vento e subiu uma grande tempestade, a ponto de que o barco estava quase para naufragar. E quem estava sofrendo? Todos aqueles que estavam no lado de Jonas começaram a sofrer junto com ele. Não é só você que está sofrendo, a sua casa vai sofrer também. Sabe por que a tua família está sofrendo? Por causa de você, por causa de mim, a minha família está sofrendo. Porque eu não estou atendendo o chamado do Senhor. Pensa bem nisso aí. E começaram a fazer, não, aqueles homens fizeram de tudo. A Bíblia diz que eles fizeram de tudo que eles sabiam. Eles eram profissionais em navegação. Eles fizeram de tudo, bora acalmar esse mar, bora remar, bora tentar chegar na beira e... Não, mas quem estava guiando, quem estava fazendo aquela situação era Deus, querido. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Haramanasso becaia. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não tem ninguém que possa tirar você da mão de Deus. A Bíblia diz, ninguém tira você das minhas mãos, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir.
Você está na mão de Deus. É por isso que está acontecendo isso. Ou você aceita o teu chamado, ou vai continuar essa situação. Ou você aceita o propósito que Deus tem na tua vida, para esse lugar, para essa cidade, ou vai continuar essa mesma situação. E aqueles homens fizeram de tudo e pensaram assim, não, está acontecendo alguma coisa, é com você? Não, já clamei, eu já fiz sacrifício, é com você. Não, não é. Mas tem um camarada lá no porão e vamos ver o que ele está fazendo. Chegaram lá. Ei, Jonas, por que está... Aliás, ei, você, quem é você? Fala, por que você está dormente? Por que tu dorme tanto, rapaz? Ele se levantou, sonolento, e falou, vou falar, eu sou hebreu. Aí ele disse, sim, agora sabemos por quê. Aí ele contou toda a história, eu estou fugindo do Senhor. Eu estou fugindo, eu sou profeta. Aí ele falou, é por tua causa que está vindo essa tempestade. É por tua causa que está vindo essa tempestade. E a Bíblia diz que eles pensaram assim, vamos fazer alguma coisa. Aí lançaram sorte. Olha só, Deus trouxe a tempestade e eles lançaram sorte sobre Jonas. A sorte caiu sobre... Mas quem fez a sorte cair sobre Jonas? Deus. Deus vai fazer de tudo para você se despertar. Tudo que está vindo é para um despertamento seu. Não é para o teu mal, não é para a tua morte. É para o teu despertamento, querido. É para o teu despertamento apenas. Mas sabe de uma coisa? É tu, né, Jonas? Tá. Aí, não vamos fazer nada com ele, não. O que você vai fazer? Bora remar, bora tentar chegar na beira. Aí aquela tempestade entra água para dentro, joga o que tinha dentro, vai jogando. Bora tentar salvar esse camarada aqui. Fizeram de tudo novamente, não conseguiram. Não vai. Você pode fazer de tudo, mas se você continuar fugindo, vai perecer você e quem está no seu lado. Vai perecer, não tem jeito. Teu filho pode estar doente, é por causa de você. Você diz, mas não sara, ele toma remédio. Eu já fui no médico, os médicos não descobrem. Aceita o teu chamado. Aceita o teu chamado. Aceita o teu propósito de Deus. Não foge do chamado de Deus. Não foge do propósito de Deus. Mas está demais, está pesado. Não importa como esteja. Só aceita que vai melhorar. E aqueles homens falaram, bora jogar ele. Não. Aí Jonas mesmo se tocou. Disse, é o seguinte, não fazem mais nada. Só me pegam e jogam na água que vai resolver. A Bíblia diz que eles pegaram, mesmo, eles ficaram temorosos porque eles sabiam que ele era servo do Deus Altíssimo. Eles temeram. E até eles se converteram, porque depois eles sacrificaram a Deus. Eles se converteram depois. Sabe o que aconteceu? Pegaram Jonas e jogaram. Imediatamente Deus cessou a tempestade. Imediatamente Deus cessou a tempestade. Porque Jonas reconheceu, sou eu, é por causa de mim. Reconhece nessa noite. Reconhece nessa noite. Poxa, está acontecendo isso porque Deus tem um chamado na minha vida. E eu tenho que atender esse chamado. O versículo que eu li foi: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. E o versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Você está orando nessa pior situação que você está passando. Você está orando, você está clamando, porque você está vendo a tempestade afundando tudo. Você está vendo o fim da sua vida. Você sente remorso, muitas das vezes. Você vê a morte chegando até você. Você vê que a situação não está fácil. A Bíblia diz que Jonas começou a orar no ventre do... E tem mais, Deus preparou uma providência para Jonas. Quando jogaram Jonas na água, Deus preparou um grande peixe, providência de Deus. Você não vai morrer, ainda que você esteja fugindo, mas essa situação não vai tirar a tua vida, querido. Deus providencia até numa situação difícil. Você está de pé até hoje,
porque Ele tem cuidado de você. Mesmo você desobediente, mesmo você infiel, mesmo você fugindo, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele que te levanta. Jonas falou: vou ter que orar, vou ter que clamar, porque eu queria morrer. Jonas queria morrer, ele mandou os homens jogarem ele na água, porque ele queria morrer. Ele queria fugir da presença de Deus, ele queria sumir, ele queria morrer, mas Deus providenciou. Não, fica vivo. Tu vai ficar vivo. O que é que eu vou fazer? Eu estou vivo, meu Deus do céu, eu estou na mão de Deus. E a Bíblia diz que ele começou a clamar no ventre do peixe. Senhor, fala comigo, Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. E Deus ficou em silêncio com ele. E ele clamou. A Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites em grande agonia. 3 dias e 3 noites desesperado. O que fazer para acabar com essa situação? Que medida tomar agora? Não tem jeito, eu vou morrer, eu vou perecer. E ele começou a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que ele queria ouvir a voz de Deus: fala comigo. E Deus não falou com ele. Deus ficou em silêncio com Jonas. Mas eu tenho uma resposta para ti. No silêncio de Deus, Deus está trabalhando. O silêncio de Deus não é sinal que Ele não está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo a tua oração. E Ele está agindo. Você ora aqui e Ele age ali. Você está entendendo? Jonas orou. Deus não falou com Jonas. Deus falou com quem? Com o peixe. Você pegou essa? Jonas orou, ele queria que Deus falasse com ele. Ele queria ouvir a voz de Deus. Só que Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe. Você está orando por uma situação. Você não está vendo Deus falar contigo, mas aquela situação a qual você está orando, Deus está movendo ali, ó. Calabadarai. A tua causa que você colocou na mão de Deus, Deus está trabalhando nela, querido. A providência de Deus não está usando ninguém para falar contigo, mas o peixe estava andando conforme Deus estava levando. Enquanto você vai orando, Deus vai te salvando. Enquanto você está orando, se prostrando, Deus está fazendo assim com o peixe, ó. Vem para cá, ó. Você está dentro do peixe, você está numa situação muito difícil. Você vai orando, fala comigo, Deus, e Deus está em silêncio, e o peixe vai. Onde eu vou jogar esse camarada? Aqui. Se eu jogar aqui, a situação vai ficar pior para ele. Enquanto você está orando, Deus está resolvendo os teus problemas. Então não para de orar. Não para de orar. Fica de pé esta noite. Quantos aqui vão aceitar o chamado de Deus? Aceitar o chamado de Deus não é fácil. Como eu falei, não é fácil. Você pode até criticar Jonas, mas você não sabe quem era aquele povo. Você não sabe quem eram os ninivitas. Você não sabe quem era. Eles eram homens maus, que eles arrancavam pernas, que eles matavam mesmo. Você pode criticar Jonas de ter fugido do chamado de Deus. Mas se Deus te mandar ir numa boca de fumo, você não vai. Porque você sabe que aquele traficante, ele é mau. Ele pode te matar se ele não querer te ouvir. Mas se é Deus que está mandando, querido, vai. Você pode criticar muitos homens da Bíblia que erraram. Jonas é um exemplo. Mas se coloca na situação de Jonas. Era árdua a chamada dele, assim como a sua também. Mas se Deus te chamou, Ele é contigo. Ora pela tua chamada. Ora pela tua vida. Ora pela tua causa. Porque Deus vai mover. Deus vai mover onde você não está vendo. O Jonas estava vendo o peixe? Não, ele estava dentro do peixe. Ele não estava vendo para onde o peixe estava indo. Mas Deus estava falando com o peixe, querido.
Deus estava falando com peixe. Deus não estava falando com Jonas, mas estava falando com peixe. Deus não está falando com você, aleluia, mas Deus está falando com a situação que você está vivendo. Vai acabar hoje essa situação, querido. Essa tempestade vai cessar na tua vida, porque Deus está falando com a tempestade, acalma, porque Ele atendeu o meu chamado. Ele atendeu o meu chamado. É por isso que você sofre, é por isso que você passa dificuldade na tua vida. Porque o chamado de Deus é forte para você. O propósito de Deus é forte na tua vida, querido. O propósito de Deus para essa igreja, para esse lugar é tremendo. O diabo tem se levantado, mas para cair, porque Deus é maior conosco. Deus é maior na tua vida, querido. Ele vai fazer coisas tremendas, mas você precisa obedecer. Ele vai fazer coisas tremendas, mas você precisa obedecer. Ele vai fazer coisas tremendas no teu ministério, no teu trabalho, mas você precisa obedecer. Enquanto você continuar andando desse jeito, a tempestade vai começar a vir, vai atingir os teus, vai atingir a sua vida. Deus não quer isso para você, querido. Deus não quer que você viva desse jeito, querido. As pessoas somente falando mal da sua vida, porque faz isso, porque faz aquilo. Não. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam, ali vai uma santa mulher de Deus. Ali é verdadeiro um homem de Deus. Você quer ouvir falar diferente de você? Você quer ouvir algo diferente de você? Então faça algo diferente, está bem. Jonas queria somente ser entendido. Eu vou fugir porque aquele povo é mau. A gente quer ser entendido, mas não quer entender o trabalhar de Deus. A forma de Deus é essa, Ele não vai tirar. A forma é essa, Ele te escolheu para isso, não fuja. Não adianta fugir. Quem quer renovar o chamado de Deus aqui? Quem quer levar a sério o chamado que Deus tem na sua vida? Você pode fazer esse compromisso hoje, de obedecer a Deus mediante o chamado dEle? Quem tem o chamado de Deus, levanta a mão. Quem verdadeiramente sente, você pode vir até aqui à frente, porque Deus vai renovar através, Deus está movendo os céus em teu favor, querido. Vai haver o reboliço, arabaxobecaia. E o Espírito Santo de Deus vai renovar o teu chamado desta noite. Aquilo que você achava está perdido, Deus fala contigo nesta noite. Ei! Tudo isso foi para você aprender. Quem manda é o Senhor. E quem obedece, vai para lugares que você ainda não viveu, querido. Vai viver coisas que você ainda não viveu. Vai ver coisas que ainda você não viu. Vai sentir coisas que ainda não sentiu. Mas precisa obedecer, mas precisa viver, precisa tomar posse. Há quanto tempo faz que não fala em mistério com Deus? Deus vai renovar o teu chamado. Se o teu chamado é interceder, Deus vai renovar, porque você tem parado de interceder. Se o teu chamado é orar, tem o ministério de oração, você vai voltar a orar. Você vai voltar a orar nos meio-dia, meia-noite. Deus te chamou para isso. Essa igreja precisa da tua oração, querido. Se você tem chamado para pregar a palavra de Deus e você se aquietou, está fugindo, hoje Deus vai trazer um renovo no teu chamado. Feche teus olhos nessa noite. Vai orando que Deus vai movendo. Vai orando que Deus está resolvendo. Ele não está falando contigo, mas Ele está falando com a situação a qual você está apresentando a Deus. Usa-me como um
Você que tem um chamado para cantar, vem até aqui à frente. Aí você tem parado. Não pare. Não pare. Não é tempo de parar, querido. Você só vai parar quando Ele te chamar. Quando Ele te tirar dessa terra. Quem tem um chamado para louvar, pode vir aqui na frente. Deus vai renovar o teu chamado. E amada. Te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Clama nesta noite. Clama nesta noite. Clama nessa noite. Que a tua situação está sendo resolvida nessa noite. Deus está movendo, aleluia. Deus está movendo o céu em teu favor, querido. Ele fala no meu coração. Eu estou movendo o céu em teu favor. A tua palavra enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Só depende de você nesta noite. Quero ser usado. Só depende de você nesta noite. Só depende de você. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Senhor, usa-me. Só depende de você nesta noite. Sombra-me. Não depende de mais ninguém. Para essa situação mudar, só depende de você. Transforma-me. Sombra-me. Quebranta-me. Quebranta, Senhor. Transforma-me. Transforma, Senhor. Enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus. 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 Querido, se isso é verdadeiro, e você que veio aqui sentiu no seu coração que você precisa voltar a viver o tempo de Deus, que você precisa deixar o teu eu, o teu ego, o teu orgulho de lado e viver o chamado de Deus para a sua vida, querido. É tempo de Deus fazer isso, porque o tempo do fim já se aproxima e Deus tem pressa na tua vida, mulher. Vidas precisam de você. E se você não se levantar naquele grande dia, Deus prestará conta com você. Deixa Ele fazer o que Ele quer na tua vida. E não murmure por aquilo que Ele está fazendo contigo. É por causa do propósito. É por causa do propósito. É por causa do chamado que você está passando por isso. E alabaxou a caia. Sabe por quê? É porque tem vida te esperando. É porque tem vida morrendo. Porque você está parado. Porque você está calado. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Fala aquilo que Deus tem mandado você falar. A tua casa está perecendo porque você tem se calado. Seja profeta, não seja covarde não, querido.
Deus vai levantar criança nesse lugar. Deus vai levantar criança nesse lugar, que vai profetizar na tua vida se você continuar fugindo. Ele vai levantar pessoas para falar contigo ainda mais. Ele vem no sonho contigo, mas você vai ter. Os céus estão abertos nesse lugar. Os céus estão abertos nesse lugar. Que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram. Deixa Deus tocar. Deixa Deus tocar. Nossa fé está no nosso Deus. Deixa Ele mover. Deixa Ele mover. Mergulha no rio do Senhor, querido. Mergulha nessa unção. Mergulha nessa glória. E deixa Deus falar contigo. Que os céus fecharam, se abram, teu reino a nossa fé e esperança. somente em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, estão em Deus. Os céus fechados se abram. Receba, 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 receba a glória do Senhor. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover. Estão em Deus, grande abra os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé.